A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 1, você não precisa abrir, no verso 5, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Você não é fruto de um acaso. Você não está aqui por um acaso. A tua vinda a esse lugar não foi porque você não tinha nada por fazer. Há um propósito de Deus para a tua vida. Quando o Senhor chamou Jeremias, Ele disse: olha, antes que eu te formasse, eu já te conhecia. O Senhor sabe quando você se assenta, Ele sabe quando você se levanta. A palavra não veio à boca e o Senhor conhece cada uma delas. Deus conhece tudo de mim, de você. Do Senhor nada podemos ocultar. Do Senhor nada podemos esconder. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe o que de fato nós precisamos para amanhã. Ele sabe por que você veio aqui. Ele sabe tudo. E eu quero dizer algo a você, que independentemente das circunstâncias que a vida apresenta, você já viu um carro? Quando alguém já ouviu aquela expressão assim, deu PT? Alguém já ouviu isso? O que significa isso? Perca total, já era. Vem um avaliador e diz o seguinte: isso vai para o ferro velho. Eu quero dizer a você, que mesmo que houve um acidente, que mudou muitas vezes o percurso da tua história, algo que aconteceu que você não esperava, que você não tinha imaginado, você não é um instrumento para ser jogado no ferro velho. Você é fruto do sonho de Deus. Há um propósito de Deus para a tua vida. E quando o Senhor te atraiu a esse lugar, o Senhor te atraiu não porque nesse lugar existe pessoas perfeitas, mas o Senhor nos atraiu a esse lugar porque Ele está nos restaurando a cada dia, quando nós o encontramos a presença dEle. A Bíblia diz que Ele nos dá um novo coração. Significa que Ele não vai nos jogar fora. Significa que Ele começa a nos restaurar. Esses dias eu conversei com uma pessoa, ela disse assim: eu não vou lá na tua igreja, eu sou muito ruim. Eu falei assim: então é lá mesmo que você tem que ir. Porque lá não é uma concessionária, lá é uma funilaria. Lá todos nós chegamos amassados, todos nós chegamos lá batidos, mas o Senhor dia a dia está nos preparando, porque tem um propósito dEle na nossa vida. Tem propósito de Deus na tua vida, e não há circunstância que vai te parar. Amém. E nessa noite eu quero dizer assim: não é o quanto você conhece de Deus, é quanto Deus conhece de você. Diz comigo assim: não é quanto eu conheço de Deus, é quanto Deus conhece de mim. Se eu fizer uma pergunta aqui a vocês, se eu perguntar assim: quem conhece o Bolsonaro? Quem conhece? Levanta a mão. Quem foi essa? Foi esse. Glória a Deus. Se eu perguntar aqui: quem conhece o Lula? Levanta a mão. Todos nós conhecemos. Mas a minha pergunta é o contrário: o Bolsonaro te conhece? O Lula te conhece? Não. E é isso que eu quero dizer com você nessa noite. Muitas vezes nós conhecemos a Deus, nós estudamos, viemos ao culto, vamos a um grupo familiar, e conhecemos as histórias, conhecemos os ensinos, mas eu quero saber o quanto Deus conhece de você.
Isso está falando sobre intimidade. É na intimidade que Deus nos conhece. É na intimidade que Deus sabe de fato quem somos. A Bíblia diz assim, que muitos naquele dia dirão: Senhor, eu fui à igreja, eu orei por pessoas, eu fiz tantas coisas, eu ajudei, toquei, preguei, fiz visita. E o Senhor dirá expressamente: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então nessa noite eu não quero falar o quanto você conhece de Deus, porque eu tenho certeza que você conhece muito mais de Deus do que eu, pelas suas experiências, por aquilo que você teve com Deus. Mas eu quero dizer hoje o quanto Deus conhece você, quanto Deus tem a liberdade de alcançar o teu coração. Eu estava pensando, porque nesses dias a igreja tem aceitado viver em cadeias e não usado o poder para abrir. Isso é uma reflexão. A igreja tem aceitado a viver em cadeias e ela não tem usado o poder para sair. Porque a igreja não consegue viver o sobrenatural. A igreja tem tudo, mas porque a igreja não tem vivido o sobrenatural, acima do que é natural. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Deus continua fazendo milagres, Deus continua restaurando, Deus continua curando, Deus continua mudando histórias. Ei, o Senhor não perdeu o controle da nossa vida, e a promessa continua de pé. Mas nós temos nos perdido em algo. Muitas vezes nós estamos nos saciando com o presente, diz comigo, o presente, e não a presença. O mais importante nesta noite é a presença de Deus em nós. Abra comigo, lá em Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 3, eu falei 2, né? Mas é o capítulo 3. Êxodo 3. Diz assim, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Eu pensando, por que as pessoas, a igreja,
nesses dias, nessa geração, não consegue romper cadeias. Porque as pessoas, nesses dias, nessa geração, não têm vivido o sobrenatural. Porque nós temos sido superficiais. E a Bíblia diz que a base de um relacionamento com Deus está aqui. Está Moisés trabalhando no deserto, junto ao monte de Deus em Horebe. A Bíblia diz que o Senhor se manifestou no meio de uma sarça. Deus se revela dentro de uma sarça. E a Bíblia diz que Moisés disse: eu vou lá. Eu quero ver isso. Isso é maravilhoso demais. E a Bíblia diz então, por ele ver aquela maravilha, ele se desloca do seu lugar e vai na direção daquela sarça. Mas o Senhor, vendo que ele vem próximo, Deus disse para ele: Moisés, Moisés, não vem aqui. Não vem aqui desta maneira, porque as sandálias é necessário tirar, porque esse lugar aonde eu estou é santo. Você quer viver no sobrenatural? Nós precisamos deixar a sujeira. Quando se fala de sandálias, significa reconhecimento de autoridade. Segundo, debaixo da sandália tinha contato com a terra, e aquilo trazia sujeira. Então precisava tirar aquela sandália da soberba, do orgulho e também a sujeira que era carregada. Você quer experimentar algo de Deus? A base de um relacionamento é santidade. Você quer experimentar coisas grandiosas da parte de Deus? A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Meus amados, tirar sandálias, eu fico imaginando, quando o Senhor deu uma ordem a Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Olha que negócio interessante. Ele foi reconstruir, mas ele foi um objeto de chacota, de piada, de propostas. Veio Sambalá e Tobias dizer para ele: você não vai conseguir, não vai dar certo, vai fracassar o seu projeto. E eu fiquei pensando, quando as críticas ainda estão para o lado de fora, é legal, dá tudo certo. A gente não dá nem ouvidos. Mas é tão difícil quando a crítica começa a estar aqui dentro. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus estava curando as pessoas. Jesus estava abençoando as pessoas. E olha o que aconteceu. Os religiosos, os saduceus, aqueles que tinham conhecimento de Deus, aqueles que detinham todo o entendimento, dizia assim para Jesus: mas curar no sábado? Os seus discípulos comem sem lavar a mão. Presta atenção. Agora a crítica não é daqueles que estão lá fora. A crítica é daqueles que estão dentro. Estou torcendo para que o irmão não dê certo. Estou torcendo para que aquilo não aconteça.
Por que foi o irmão Marquinhos que foi pregar a oferta e não fui eu? Por que é o irmão Luciano que está pregando o culto e não eu? Eu que tinha que estar lá. Quando a Bíblia diz assim, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Meu amado, até chorar com quem está chorando é fácil. Mas se alegrar com quem está alegrando é o bicho. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquele irmão vem contar para você aquilo que de fato você precisa. E ele vem com tanta alegria, você fala assim, que bênção, irmão. E lá dentro dizendo o seguinte, que porcaria. Era eu que tinha que ter essa bênção. Tirar sandálias dos pés, meu irmão. É isso. Tirar sandálias dos pés. É eu parar de olhar para o cisco que está no olho do meu irmão, enquanto tem uma trave no meu. Tirar sandálias dos pés, para que eu possa ver Deus agir, para que eu possa ver Deus operar. É eu entender que para me relacionar com Deus, para mim ter uma vida com Deus, eu não preciso que as pessoas me vejam. Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Jesus diz assim, quando você for orar, não seja como os hipócritas, que gostam de ser visto pelos homens. Já lhe digo, eles não vão passar sem ter a sua recompensa. Mas quanto a você, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está no secreto, e teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Sabe o que significa isso? Amizade, intimidade. Quando nós temos uma intimidade com Deus, nós começamos a experimentar coisas que só o céu pode fazer. Quando nós temos intimidade com Deus, nós experimentamos a boa mão de Deus em nosso favor, ainda que nós enfrentamos lutas. Eu estava pensando aqui, como era a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha uma vida de oração intensa, profunda, dependente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, aqui no Novo Testamento diz assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno, Ele vos exalte. Quero dizer uma coisa a vocês, talvez vocês não estão gostando da palavra, mas eu vou dizer para vocês, essa palavra é libertadora, porque se essa palavra estiver na tua vida, você vai viver coisas sobrenaturais na tua vida. Sabe, há pessoas que dizem assim, poxa, o pastor não veio aqui em casa orar para mim. E nós começamos agora a ser dependente do homem. Dependente de alguém faça alguma coisa na igreja por mim. E nós estamos voltando na antiga aliança, quando um homem ia à presença de Deus. Mas a Bíblia diz que hoje, eu e você, por meio de Cristo, podemos nos achegar à presença do Pai. Você tem a porta aberta por meio de Jesus Cristo, e tudo aquilo que você pedindo ao Pai, em nome dEle, Ele vai te conceder. Preste atenção, abra comigo, lá em Atos, no capítulo 1.
A Bíblia diz aqui em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, havia uma promessa. E o Senhor estava dizendo assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que o Senhor estava dizendo para a igreja primitiva? Ele estava dizendo: olha, vocês vão receber poder. E esse poder que vocês vão receber vai fazer vocês ser diferentes. Vai fazer com que as coisas estejam submetidas a vocês e não você submetida às coisas. Porque vai vir sobre vocês poder. E como ficou a igreja primitiva? Dá uma olhada no versículo 14. 1:14. Diz assim: todos, diz comigo, todos estes perseveravam unânimes eles perseveravam em que forma? Em oração. Todos estavam esperando a promessa. E de que forma que eles estavam esperando a promessa? Vigilantes, perseverantes. Eles estavam orando, eles estavam falando com Deus, eles estavam lá buscando a face de Deus. E se vocês olharem no Atos 2, no versículo 4, a Bíblia diz o quê? Que todos, diz comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Porque todos estavam perseverantes em oração, esperando a promessa. Você quer mudar o curso da tua vida? A base é quanto Deus me conhece. Como Deus me conhece? É na minha intimidade. É com como eu falo com Deus. Olha que interessante. Abra comigo em Atos, no capítulo 3. Versículo 1. Diz assim: Pedro e João subia ao templo para o quê? Para a oração. Eles iam à igreja para quê? Para quê, meu irmão? Diz comigo, para orar. Imagina se nós chegássemos aqui às 7 horas e agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós não ia precisar de muita coisa. Porque a oração, ela é poderosa em seus efeitos. Pedro e João estavam indo para a igreja. Para quê, meu irmão? Não muda o teu propósito. Você está vindo aqui na igreja, sabe para quê? Orar. Orar para Deus. Tem um ajudante aqui hoje. Glória a Jesus. É isso mesmo, meu filho. Orar. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Se vocês olharem no versículo 6, diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. Presta atenção, eles estavam indo para onde? Para a igreja, para o templo. O que eles iam fazer no templo? Chorar? Não, orar. Eles não iam no templo para ver defeito. Eles não iam no templo para falar mal do irmão. Eles não iam no templo para dizer o seguinte: se eu não cantar no louvor não vai funcionar, se eu não pregar não vai dar certo.
Eles estavam indo para a igreja para orar, para buscar a presença de Deus. E a Bíblia diz que havia um homem que há muitos anos estava para o lado de fora da igreja. E como era a condição dele, ele era coxo. E todo mundo passava por ele. E para não perder tempo com aquele que estava pedindo, já logo dava a moeda. Mas naquela noite, naquele dia, Pedro e João, então está indo. E quando ele chega lá, ele diz: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu e você nunca podemos dar nada do que nós não temos. Você quer ver os céus abertos? Você quer ver milagres? Você quer ver essa cidade rendida aos pés de Jesus? Nós precisamos dar o que nós temos. E o que a igreja tem? Cadeiras bonitas, luzes bonitas, ar-condicionado bonito, povo bonito. O que a igreja tem é poder de Deus. Diz comigo, é poder de Deus. Porque se não tiver ar-condicionado, se não tiver cadeira, eu e você ainda vamos continuar adorando a Deus. Porque a minha intimidade com Deus não começa aqui. A minha intimidade com Deus começa em casa. Observa, onde aconteceu o milagre? Por lado de fora. O milagre não aconteceu dentro. O milagre aconteceu por lado de fora. E a Bíblia diz que aquele que estava lá fora, que não podia andar, que tinha limitações, agora entra para dentro da igreja, sabe que jeito, meu irmão? Pulando, saltando, glorificando a Deus, porque Deus foi operoso na vida dele. E eu e você, o que nós estamos fazendo? Nós estamos contando uma história de Jesus lá fora, ou nós estamos entregando o que nós temos? Meu amado, nós somos uma geração cheia de conflitos, nós somos uma geração cheia de mimimi, somos uma geração que achamos que somos mais do que os outros, somos uma geração que tem que ser tudo para o nosso jeito e na nossa hora. Eu e você precisamos entender que há um propósito de Deus desde o ventre materno sobre a mim e sobre a tua vida. Deus tem uma escolha, Deus tem um chamado, e eu e você precisamos entender esse chamado, porque Jeremias dizia: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Nós estamos dando desculpa para tudo. Estamos dando desculpa porque o discipulador hoje não falou direito, porque a palavra não foi o que eu queria ouvir. Hoje o pastor estava nervoso. Nossa, eu gostava tanto quando ele falava que eu sou mais do que vencedor. Continua dizendo, você é mais do que vencedor em Jesus Cristo. Mas eu vou dizer para você, tenha intimidade com Deus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. A igreja precisa ter intimidade com Deus. Hoje nós temos um problema, nós queremos que alguém resolva. Você tem uma porta aberta por meio de Jesus Cristo. Ele é a propiciação. Vai a Deus por meio de Cristo. Ele vai mudar a tua história. Ele vai tirar o teu cativeiro. Ele vai quebrar as trancas de ferro. Ele vai destruir os ferrolhos de bronze. Mas eu e você precisamos querer. Isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é a casa de Deus. E é nesse lugar que Deus opera. É nesse lugar aqui que as pessoas lá fora vão passar e vai dizer: olha como eles se amam. O que tem lá dentro? Poder de Deus. Olha lá, meus amados. Quem era Pedro e João? Diz para mim, quem era Pedro e João? Diz comigo, quem era Pedro e João? Quem era? Quem era Pedro e João?
é aquele que aponta para Jesus, não aponta para eles, aponta para Jesus. Olha aí, vira a página aí, Atos 3. Eles foram indagados. O que é que vocês fizeram com esse homem? Que esse homem entrou dentro da igreja pulando, saltando, glorificando a Deus. No finalzinho aqui do versículo 12 diz assim: porque os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Pedro e João estão apontando para Jesus. Olha o versículo 16. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Sabe o que Pedro e João é? Ele é aquele que aponta quem é o autor e consumador da fé, é Jesus. Ah, mas eu precisava que o Luciano pusesse a mão na minha cabeça. Não, você precisa apontar os seus olhos para Jesus, porque Jesus é aquele que tem o poder para mudar a tua história. Jesus é aquele que tem a promessa ativa sobre a tua vida. Jesus é aquele que está na madrugada. Jesus é aquele que está lá no mais profundo abismo. É aquele que está no mais alto céu. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele não falha. Ah, mas eu precisava tanto que a pastora fosse lá. Ei, Jesus está lá. Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto. Moisés agora ora e Deus manda codornizes. Mas o povo enche a barriga agora. Nossa, Moisés! A crítica não é de fora. A crítica dolorida é a de dentro. Quantas coisas Deus já fez, mas agora está faltando água. Aí, ora, tem água. Agora mesmo está reclamando com Moisés. Sabe por quê? Porque é religioso. O pastor dá a vida. O pastor vai cedo, vai tarde, direto de madrugada, faz tudo que tem que fazer. Mas está faltando. Ei, o homem é falho. O homem é limitado. Mas se você clamar lá no teu secreto, aquele que tem poder, Jesus, é Ele que vai dar saúde ao teu corpo. É Ele que vai te colocar de pé. É Ele que vai quebrar as trancas de ferro. É Ele que vai tirar você das cadeias e das prisões. É Ele que vai honrar a tua cabeça. É Cristo, é o Senhor. É Ele que é exaltado. Pedro e João apontam para Cristo e não para eles. Presta atenção. Quem é Pedro e João? Eles foram lançados no cárcere. Olha no capítulo 4. Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. Falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Quem que vieram? Sacerdote, religioso, aquele que conhecia Deus. Mas Deus não conhecia eles. Capitão do templo, os saduceus, ressentido. Olha aqui, meus irmãos, olha o que a Bíblia diz. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os religiosos, os que conheciam tudo, agora estavam ressentidos, porque estavam ensinando sobre Jesus. E aí o que aconteceu? Os prenderam.
recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000 homens. Presta atenção, Pedro e João estão pregando. Pedro e João não estavam pregando. Pedro e João estavam indo para a igreja fazer o quê? Orar. Diz comigo, orar. No meio do caminho, eles dizem, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou, levanta. E o homem entra para o templo, festa. Os sacerdotes dizem assim, o que é que vocês fizeram aí? Vocês estão olhando para nós, não foi nós, é Cristo. É o poder de Deus, não somos nós. Agora esses sacerdotes, o que eles fizeram? Vão prender ele. Vão parar com esses caras. Pedro e João foi para onde? Para o cárcere. A minha pergunta a você e a mim, para a sua reflexão, para a minha, é bom quando a gente vai para o cárcere? É bom quando nós estamos passando por algo que nós não conseguimos saber como vamos sair dali? Não, não é bom. Mas a Bíblia diz que embora eles presos, houve um acréscimo naquele dia de 5.000 homens que se renderam a Cristo, porque eles viram algo diferente na vida deles. O teu testemunho vai fazer vida se converter. O que mais? Olha lá, quem era Pedro e João? Versículo 8, 4:8. Então Pedro, cheio do quê? De mimimi. Do que ele estava cheio? Espírito Santo. Pedro era cheio do Espírito Santo. Sabe como nós nos tornamos cheios do Espírito Santo? Diz comigo, na intimidade. Mas quem era esse homem? Olha aí, 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o quê? Iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem? Com Jesus. Tem diferença aí? Tem diferença. Eles não falaram de Jesus, eles estiveram com Jesus. Eles não eram PhD, eles não tinham muita coisa, eles não tinham patrimônios, eles não tinham um nome. Nossa, olha o nome do cara. Eles eram apenas homens iletrados e incultos. Mas a Bíblia diz que eles admiraram quando ele falava. Sabe por quê? Porque eles reconheceram que eles estiveram com Jesus. O segredo não é falar de Jesus. O segredo é estar com Jesus. Não adianta você conhecer toda a teologia. Não adianta você conhecer toda a Bíblia. Há pessoas que dizem assim para mim, não, porque eu preciso conhecer a teologia. Meu irmão, a Bíblia diz assim, crescei na graça e no... Existe uma coisa primeiro, chamada graça. E graça, sabe o que é graça, irmão? Graça é aquilo que você desenvolve em Deus. Você não desenvolve na academia ou na igreja, é em Deus. É você na intimidade com Deus que tem graça. Sabe por quê? Porque os discípulos, quando pegaram aquela mulher em flagrante adultério, sabe o que os discípulos fizeram? Mata! E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos matando pessoas. Meus amados, não sei se vocês viram aí, na internet, apareceu um jovem pregador. Alguém viu? Sabe o que fizeram com ele? Sepultaram ele vivo. Ele não
não foi condenado pelos de fora, ele foi condenado pelos de dentro. Um menino de 15 anos, parece, mataram ele. Quem matou? Os religiosos, os doutores da lei. Mas se aquele jovem tivesse na droga, se aquele jovem tivesse perdido, problema da sociedade. Chamaram até o conselho tutelar para o jovem. Eu fui olhar saber quem era o jovem. O jovem, ele é de um pai que não é crente, de uma mãe que é crente, que está num estado avançado de câncer. Tem uma irmã que é feiticeira, e ele é o único que serve a Deus. Mas os irmãos religiosos acabaram com a vida daquele menino. Sabe por quê? Porque não aceita ver sucesso dos outros, porque não aceita pessoas crescerem. É mais fácil. Pedro e João eram iletrados, meu irmão. Pedro e João não tinham cultura, mas Pedro e João tinham algo que eu e você precisamos: tempo com Deus. Não é conhecer toda a Bíblia, porque isso não muda nada, mas é tempo com Deus. Porque se você tiver tempo com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai viver no sobrenatural, não vai ter cadeia que vai te prender, não. Eu tenho certeza que não vai precisar mais. Você vai ficar até preocupada, viu, pastor? De pessoa que não vai te ligar. Ué, mas fulano não me liga mais. Será que aconteceu algum problema? Não. Ela sabe onde é a resposta. Ela sabe onde está o milagre. Ela sabe onde a porta se abre. Vamos para nós terminar. Abre aí comigo. Em Atos, no capítulo 16. Atos no capítulo 16, versículo 16. Aconteceu, presta atenção, isso aqui é muito importante, isso aqui vai fazer uma diferença para você amanhã. Aconteceu que indo nós para o lugar da onde, meu irmão? Para onde que eles estavam indo? Orar. A igreja primitiva tinha algo que não os detinha. Eles iam para um lugar de oração. E olha o que aconteceu. No meio do caminho veio uma jovem, e a jovem vinha falando assim para ele: esses é servo de Deus. Esses é servo de Deus, oh glória! E Paulo e Silas, cansados daquilo, discernindo o espírito, repreendeu o demônio que estava naquela jovem, e aquela jovem ficou liberta, porque aquela jovem tinha um espírito de adivinhação. Presta atenção, nem todo elogio, meu irmão, vem de Deus. Nem todo elogio vem direcionado por Deus. Tem elogio que vem do capeta, e aí a gente se acha o soberano, e nós precisamos cuidar disso. E olha lá, quando eles fizeram aquilo, versículo 22.
Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhe deram muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que aconteceu aqui? Aqueles homens, vendo que o lucro que a cidade tinha através daquela menina acabou. Era como se ali em Miguelópolis eles orassem e secassem aquela represa. Aquela cidade vive do que? Do turismo, daquela represa. Tudo em volta daquilo gera a riqueza para aquela cidade, gera em torno daquela represa. Era como se tivesse orado e a represa secasse. Aqueles donos do comércio, os donos do rancho, tudo ali que eles fizeram. Chamou o povo, falou, vamos bater nesses caras arrumaram confusão aqui. Aquela menina era o centro da cidade. Vinha caravanas, porque ela adivinhava as coisas. E agora acabou. E o que fizeram com eles? Prenderam eles. E a Bíblia diz que depois de bater muito neles, bateram muito neles, açoitaram muito. A Bíblia diz que colocaram no cárcere interior e colocaram eles amarrados no tronco. Significa, era bandido. A minha pergunta a você é, quando vem uma luta, quando vem algo na sua vida, o que você faz? Como você faz? Você quer desistir? Você quer dizer que vai largar a mão de tudo? Você diz, eu não vou mais, chega, já fiz a minha cota à parte. Vou ligar para a pastora, para o pastor, para o amigo. Esse precisa resolver meu problema. Paulo e Silas não tinham pastor, não tinham um amigo. Então a Bíblia diz que por volta da meia-noite, no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, meu irmão? Orava. Eles iam fazer aquilo que realmente ia mudar a história deles. Eles não foram para lá chorar. Digo a você, tinha toda a razão de chorar. Tinha todo o direito de murmurar. Porque eles estavam injustamente dentro daquele lugar e tinham apanhado por aquilo. Mas eles entenderam que tinha uma promessa de pé sobre eles. Eles sabiam que aquele que tinha começado a boa obra na vida deles era fiel para terminar. Então a Bíblia diz que ao invés de eles chorar, eles foram para dentro daquele lugar onde eles estavam, presos. Mas havia algo na vida deles que não estava, que era os lábios. E a Bíblia diz que eles começaram a orar e cantar louvores. Diz comigo, orar e cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz que os demais companheiros da prisão escutavam. Eu fico imaginando aquelas pessoas presas dizendo assim, tem 2 doidos aí dentro. Mas eles estão orando, eles estão cantando a Deus. Mas a Bíblia diz que de repente, diz comigo, existe um de repente para acontecer na minha vida. A Bíblia diz que sobreveio um terremoto. E a Bíblia diz que as cadeias caíram de todos. Até aqueles que estavam em volta ficaram livres. E eu quero dizer a você, aquilo que está por vir sobre a tua vida, até aqueles que estão à tua volta, vão ser beneficiados pelo poder de Deus. Vem milagre de Deus sobre a tua vida, vem porta de Deus aberta sobre a tua vida, e aqueles que estiverem ao seu lado vão se beneficiar com tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. O ministério de louvor pode subir, e nós vamos orar.
Meu amado, volta de meia-noite. Início, final de um dia, início de outro. Nós podemos fazer assim, choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então ele estava terminando o choro, para iniciar a alegria. Novo dia, novo tempo, novo momento sobre a vida deles.